Você já sentiu que há algo mais esperando por você? Uma chama sutil, uma voz interior que sussurra que a vida pode ser mais do que a correria diária, as contas a pagar, as metas não alcançadas e aquele vazio que às vezes aperta o peito sem explicação. E se eu te dissesse que dentro de você existe um potencial ilimitado, uma fonte de força, sabedoria e abundância que está apenas esperando para ser despertada? Hoje, quero te levar a uma jornada que une três caminhos poderosos: o cristianismo, o estoicismo e a psicologia de Carl Jung, para te ajudar a transformar sua vida cotidiana, despertar espiritualmente e atrair prosperidade e abundância como nunca antes. Feche os olhos por um momento, respire fundo e venha comigo. Vamos descobrir como essas três forças podem se entrelaçar para guiar você a uma vida mais plena, mais rica e mais alinhada com quem você realmente é. Imagine-se em um momento de silêncio. Talvez seja de manhã cedo, quando o mundo ainda está quieto, ou à noite, quando a casa está calma e você finalmente tem um instante para refletir. Você já parou para se perguntar: o que realmente quero? O que significa prosperidade para mim? Talvez você pense em dinheiro, em uma carreira de sucesso, em uma casa maior ou em viagens pelo mundo. E está tudo bem querer essas coisas. Mas no fundo, você sabe que prosperidade é mais do que isso. É sentir paz mesmo no caos. É acordar com propósito. É viver com a certeza de que você está no caminho certo, alinhado com algo maior. É essa sensação de abundância que não depende apenas do que está na sua conta bancária, mas do que está no seu coração, na sua mente e na sua alma. Agora, quero que você imagine uma ponte. Uma ponte que conecta o que você é hoje ao que você pode se tornar. Essa ponte é construída com três pilares: a fé cristã, a disciplina estoica e o autoconhecimento junguiano. Cada um desses pilares é como uma luz que ilumina um aspecto diferente da sua jornada. Juntos, eles formam um caminho sólido, testado pelo tempo, que pode te levar a uma vida de significado, resiliência e abundância. Vamos caminhar por essa ponte, passo a passo, e descobrir como ela pode transformar sua vida. Primeiro, vamos falar sobre o cristianismo. Talvez você seja uma pessoa de fé, talvez esteja apenas curioso, ou talvez a palavra cristianismo traga à mente imagens de igrejas ou regras rígidas. Mas, por um momento, deixe de lado qualquer preconceito e abra seu coração para a essência dessa tradição. No cristianismo, há uma verdade poderosa: você não está sozinho. Há uma força maior, um Deus que te ama e que tem um plano para você. Essa ideia tão simples e ao mesmo tempo tão profunda é a base para uma mentalidade de abundância. Pense no que Jesus diz em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essas palavras não são apenas uma promessa espiritual, elas são um convite para mudar sua perspectiva. Quantas vezes você se pegou correndo atrás de coisas, dinheiro, status, aprovação, apenas para se sentir vazio quando as conquistou? O cristianismo nos ensina a inverter essa lógica. Quando você busca um propósito maior, quando alinha suas ações com valores como amor, generosidade e serviço, as coisas que você precisa começam a fluir naturalmente. Imagine começar seu dia com uma oração simples. Não precisa ser nada elaborado. Apenas feche os olhos e diga: hoje quero viver com propósito. Quero fazer o bem. Quero confiar que estou no caminho certo. Esse pequeno ato de fé é como plantar uma semente. Ele te conecta a algo maior, te dá força para enfrentar os desafios do dia e te lembra que a prosperidade não é só sobre o que você ganha, mas sobre o que você dá. Quando você ajuda alguém, quando compartilha um sorriso, quando age com integridade,
você está construindo uma vida rica em significado. E, curiosamente, quanto mais você dá, mais você recebe. Não porque você espera algo em troca, mas porque o universo responde à energia da generosidade. Na sua vida cotidiana, isso pode se traduzir em pequenas ações. Talvez seja tratar seus colegas de trabalho com mais paciência, mesmo quando o dia está corrido. Talvez seja reservar um tempo para ouvir um amigo que precisa desabafar. Talvez seja doar algo, mesmo que pequeno, para alguém que precisa mais do que você. Essas atitudes, enraizadas na fé cristã, criam uma corrente de bondade que volta para você de formas inesperadas. A prosperidade, no cristianismo, não é apenas ter mais, é ser mais. É viver com a certeza de que você está alinhado com um propósito divino, e essa certeza traz paz, confiança e oportunidades. Agora, vamos cruzar para o segundo pilar da nossa ponte, o estoicismo. Talvez você já tenha ouvido falar de filósofos como Marco Aurélio, Sêneca ou Epicteto. Eles viveram há séculos, mas suas ideias são tão relevantes hoje quanto eram na Roma antiga. O estoicismo é sobre viver com clareza, disciplina e aceitação. É sobre focar no que você pode controlar, seus pensamentos, suas ações, sua atitude, e deixar de lado o que está fora do seu alcance. Pense em um dia comum. Você acorda, verifica o celular e vê uma notícia frustrante. No trabalho, um projeto não sai como esperado. Alguém te corta no trânsito. A vida joga desafios o tempo todo e é fácil se perder na raiva, na ansiedade ou na autocrítica. Mas o estoicismo te dá uma âncora. Epicteto dizia: você não é perturbado pelas coisas, mas pela visão que tem delas. Isso significa que a forma como você reage aos eventos é mais importante do que os eventos em si. Imagine que você está enfrentando um obstáculo financeiro. Talvez uma conta inesperada tenha aparecido, ou você não conseguiu aquela promoção que esperava. O estoicismo te ensina a respirar fundo e perguntar: o que está sob meu controle agora? Você não pode mudar o passado, mas pode decidir como vai agir daqui para frente. Pode criar um plano para economizar, buscar novas oportunidades ou aprender uma habilidade que te abra portas. O estoicismo é sobre ação intencional. É sobre transformar adversidades em oportunidades. Outro conceito histórico poderoso é o amor fati, amar o destino. Isso não significa aceitar passivamente tudo o que acontece, mas abraçar a vida como ela é, com seus altos e baixos, e encontrar beleza mesmo nos momentos difíceis. Quando você adota essa mentalidade, algo mágico acontece. Você para de lutar contra a realidade e começa a trabalhar com ela. Isso te dá uma força incrível para perseguir seus objetivos, porque você não está mais desperdiçando energia com reclamações ou arrependimentos. Na prática, o estoicismo pode transformar sua rotina. Comece o dia com uma reflexão simples. Hoje, vou focar no que posso controlar. Vou dar o meu melhor, independentemente do que acontecer. Antes de dormir, faça como Marco Aurélio e revise seu dia. Pergunte-se: o que fiz bem? Onde posso melhorar? Essa prática te ajuda a crescer constantemente, a manter a disciplina e a construir uma mentalidade que atrai prosperidade. Porque no final das contas, a abundância não vem apenas de sorte ou talento. Ela vem de consistência, de escolhas conscientes e de uma mente que não se abala facilmente. Agora, chegamos ao terceiro pilar, a psicologia de Carl Jung. Se o cristianismo nos conecta a um propósito maior e o estoicismo nos dá disciplina, Jung nos convida a olhar para dentro. Ele acreditava que, para viver uma vida plena, precisamos embarcar em uma jornada de autoconhecimento chamada individuação.
É o processo de integrar todas as partes de quem você é, suas forças, suas fraquezas, seus sonhos, seus medos, para se tornar a versão mais autêntica de si mesmo. Pense nisso. Quantas vezes você já sentiu que está vivendo uma vida que não parece totalmente sua? Talvez você esteja seguindo um caminho que escolheram por você, seus pais, a sociedade, as expectativas dos outros. Jung nos diz que para encontrar verdadeira prosperidade, precisamos descobrir quem somos de verdade. E isso começa com a coragem de olhar para dentro. Um conceito central em Jung é a sombra. Aquelas partes de nós mesmos que escondemos, seja por vergonha, medo ou insegurança. Talvez você tenha medo de fracassar, então evita correr riscos. Talvez você acredite, lá no fundo, que não merece a abundância. A sombra é como um peso invisível que carregamos, sabotando nossos esforços sem que percebamos. Mas aqui está a boa notícia. Quando você enfrenta a sua sombra, quando traz essas partes escondidas à luz, elas perdem o poder sobre você. Você começa a se sentir mais livre, mais confiante, mais capaz de perseguir seus sonhos. Outra ferramenta poderosa de Jung é o trabalho com arquétipos. Pense nos arquétipos como padrões universais que vivem no nosso inconsciente. Há o herói, que enfrenta desafios com coragem. O sábio, que busca a sabedoria. O criador, que transforma ideias em realidade. Quando você se conecta com esses arquétipos, você desperta forças internas que te impulsionam. Por exemplo, imagine que você quer abrir um negócio, mas sente medo de falhar. Ao invocar o arquétipo do herói, você encontra coragem para dar o primeiro passo. Ao se conectar com o Criador, você libera sua criatividade para encontrar soluções inovadoras. Jung também falava sobre sincronicidade, aqueles momentos em que o universo parece conspirar a seu favor, trazendo coincidências significativas. Talvez você esteja pensando em uma nova carreira e de repente conhece alguém que te oferece uma oportunidade. Ou talvez você leia um livro que responde exatamente a pergunta que estava no seu coração. Para Jung, essas sincronicidades são sinais de que você está alinhado com o seu propósito. E quanto mais você se conhece, mais você percebe esses sinais e os usa para guiar seus passos. Na sua vida cotidiana, a psicologia junguiana pode ser aplicada de forma prática. Experimente escrever um diário. Pergunte-se: o que realmente me motiva? O que me impede de seguir em frente? Explore seus sonhos, não apenas os que você tem enquanto dorme, mas também aqueles que vivem no seu coração. Medite sobre quem você quer ser. Esse processo de autoconhecimento te ajuda a alinhar suas ações com os seus valores mais profundos, e é isso que atrai prosperidade verdadeira. Porque, quando você vive autenticamente, o mundo responde. Portas se abrem, oportunidades aparecem. Você se torna um ímã para a abundância. Agora imagine esses 3 pilares: cristianismo, estoicismo e psicologia junguiana trabalhando juntos. Eles são como os fios de uma corda forte, cada um reforçando o outro. O cristianismo te dá fé e propósito. O estoicismo te dá disciplina e resiliência. E Jung te dá autoconhecimento e autenticidade. Juntos, eles formam uma mentalidade de abundância que transforma a sua vida de dentro para fora. Vamos imaginar como isso pode funcionar na prática. Digamos que você está enfrentando um desafio. Talvez queira mudar de carreira, mas sinta medo de não conseguir. Aqui está como você pode usar esses 3 pilares. Do cristianismo. Comece com uma oração ou um momento de reflexão. Peça orientação e força. Lembre-se de que você não está sozinho, de que há um propósito maior guiando seus passos. Isso te dá coragem para agir, mesmo com medo. Do estoicismo. Foque no que está sob seu controle. Você não pode garantir o resultado,
mas pode estudar, se preparar, conversar com pessoas, enviar currículos. Pratique a disciplina de dar pequenos passos todos os dias e aceite que os obstáculos fazem parte do caminho. De Jung. Reflita sobre seus medos. Eles vêm da sua sombra? Talvez você acredite que não é bom o suficiente. Escreva sobre isso. Converse com sua sombra. Pergunte: por que está aqui? O que quer me ensinar? Ao fazer isso, você transforma o medo em um guia e descobre forças que nem sabia que tinha. Com o tempo, esses pequenos passos se acumulam. Você começa a ver resultados. Talvez consiga uma entrevista ou descubra uma nova paixão. Talvez receba um feedback que te leva a melhorar. E aos poucos, você percebe que a prosperidade não é apenas o destino final, é o próprio caminho. É a sensação de estar crescendo, de estar alinhado, de estar vivendo com propósito. Agora, vamos trazer isso para o seu dia a dia, porque a verdadeira transformação acontece nas pequenas coisas. Aqui está como você pode começar hoje mesmo. Comece com gratidão. Todas as manhãs, reserve 5 minutos para agradecer. Pode ser por algo grande, como a sua saúde, ou algo pequeno, como o café quente na sua mão. A gratidão, enraizada no cristianismo, muda sua perspectiva. Ela te ajuda a ver o que já é abundante na sua vida. Pratique a disciplina estoica. Escolha uma meta. Pode ser economizar dinheiro, aprender algo novo ou melhorar sua saúde. Divida essa meta em pequenos passos. Foque no que você pode fazer hoje. Se algo der errado, pergunte: o que posso aprender com isso? E siga em frente. Explore seu interior com Jung. Reserve um tempo para refletir. Escreva em um diário, medite ou simplesmente fique em silêncio. Pergunte-se: o que quero de verdade? O que me impede de chegar lá? Seja honesto. Quanto mais você se conhece, mais claro fica o caminho para a abundância. Viva com propósito. Inspire-se no cristianismo para fazer o bem. Ajude alguém, mesmo que seja com um gesto pequeno. No estoicismo, encontre força para agir com integridade, mesmo quando ninguém está olhando. E com Jung, alinhe suas ações com quem você realmente é. Quando você combina essas práticas, algo extraordinário acontece. Você começa a viver com intenção. Você para de correr atrás de coisas externas e começa a construir uma vida rica de dentro para fora. A prosperidade deixa de ser um objetivo distante e se torna uma realidade presente. Você sente paz mesmo nos dias difíceis. Você encontra alegria nas pequenas vitórias. E, aos poucos, as coisas externas, dinheiro, oportunidades e relacionamentos começam a se alinhar com essa nova energia. E aqui está o segredo final. A verdadeira abundância começa com um despertar espiritual. O cristianismo te conecta a um Deus que te ama e te guia. O estoicismo te ensina a encontrar paz no presente, independentemente das circunstâncias. E Jung te ajuda a ouvir a voz da sua alma, aquela parte de você que sabe quem você é e o que veio fazer aqui. Quando você vive com essa mentalidade, você não apenas atrai prosperidade, você se torna prosperidade. Você se torna uma fonte de luz, de inspiração, de bondade. As pessoas sentem isso, as oportunidades sentem isso, o universo sente isso. E, como uma corrente, tudo começa a fluir na sua direção. Então, hoje eu te desafio. Dê o primeiro passo. Comece com uma oração, uma reflexão ou um momento de silêncio. Escolha uma ação pequena, mas intencional. Olhe para dentro e pergunte: quem sou eu? E o que quero criar? Você não precisa ter todas as respostas agora. O importante é começar.
porque no momento em que você dá esse passo, você está cruzando a ponte para uma vida de abundância. E, acredite, o outro lado é mais incrível do que você pode imaginar. Você está pronto? A jornada começa agora. Vamos juntos! Obrigado por ficar até o final. Nos dê uma força deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Ative o sino de notificações. Comente se gosta desse tipo de conteúdo e compartilhe. Até o próximo!